Olá, mulheres queridas, sejam bem-vindas a esse confessionário, um espaço onde nós trazemos temas que são confessados para mim, são trazidos para mim quase em tom de confissão, seja no consultório, nas redes sociais. E quem sou eu para receber essa confissão de vocês, mulheres? Eu sou Tatiana Teixeira, fisioterapeuta do assoalho pélvico, sexóloga, fisioterapeuta integrativa, tenho mestrado em psicologia e estou aqui para te ensinar a despertar sua libido e equilibrar seus hormônios de maneira natural. Então, porque esse é o meu trabalho, eu tenho um olhar amplo para trabalhar na saúde da mulher e trabalhar com sexualidade. Eu escuto por vezes essa confissão das mulheres, quase como se elas tivessem cometido um crime ou um tom de muita vergonha. É uma coisa que quem tem, a não ser que seja muito desinibida em tom de brincadeira, normalmente isso a gente guarda, né? Eu me sinto um pouco frouxa. E esse frouxa não é frouxa no comportamento, tá? É uma sensação de frouxidão com relação à sua intimidade. É uma sensação de não ser mais apertadinha. Essa condição na fisioterapia tem um nome técnico, tá? Se chama vagina larga. Mas é natural, você não está sozinha, e o fato de ser natural não quer dizer que você tem que conviver com isso e que isso é um diagnóstico fatal, tá bom? Vamos entender por que é que a pessoa, por que é que a mulher, né, perde essa sensação, né, ou esse apertamento da vagina. A vagina é um canal que tem musculatura ao seu redor e na sua parede. Então, é uma mucosa, é um canal, né, por onde a gente tem uma via de parto para as mulheres que têm parto vaginal. E a vagina é a comunicação da vulva externamente com o útero. Então, através da vagina sai a menstruação e é na vagina que a gente tem o coito, o intercurso sexual, né? Quando a gente tem um sexo com penetração vaginal. Por ter essa característica de parede, né? E contorno, né? Então, a vagina é um canal aqui, né? E aí tem uma musculatura que abraça, tá? Que passa ao redor da vagina. Então, por ter essa característica de uma musculatura, a vagina está sujeita às alterações, né? Todas as funções que permeiam ali a vagina e ao assoalho pélvico estão sujeitos ao funcionamento dessa musculatura que está ali. E isso é né? Nós fisioterapeutas pélvicas, né? Ou fisioterapeutas que trabalhamos com assoalho pélvico, conhecemos assim de montão, em profundidade. Né? Então, essa função muscular, ela precisa estar ok para todas as funções aí, né? E também função miccional, função evacuatória, mas hoje aqui o foco é na vagina larga. E o que acontece então? Vou te dar um exemplo, né? A vagina está sujeita às alterações musculares. Vamos fazer uma associação com algo que você provavelmente já viu, vai ser comum, né? Todo mundo já ouviu falar. Quando a pessoa quebra a perna, né, tem uma fratura, e aí ela fica ou engessada, ou acamada, né, seja qual for o tratamento, ela fica sem se mexer, sem mexer aquela perna, sem sustentar peso, né, sem subir escada, sem jogar bola, né, então ela fica em repouso por um tempo, seja quebrar a perna, quebrar o braço, né, no tempo de consolidação da fratura, aquela região fica sem movimento. Então, fica sem a ação muscular, todo músculo contrai e relaxa, né? Se eu abro e fecho a mão, eu tenho ação, né? Tanto de músculos aqui de dentro da mão, quanto músculos aqui do antebraço, né? Se eu levanto o braço, eu tenho ação de músculo aqui do ombro. Então, quando a pessoa está imobilizada, esse músculo não tem ação, né? Por um período. E aí, se ela não tem ação por um período, né, ou para sempre, às vezes a pessoa por uma doença, ela perde o movimento, o que vai acontecendo com aquele segmento, com aquele
com aquela parte do corpo, vai ficando fininha, vai perdendo o que a gente chama de trofismo, vai ficando hipotrofiado, ou se a pessoa nunca mais se movimenta, vai ficando atrofiado, não tem músculo, fica fino, e se não tem fino, se não, né, se fica fino, perde o que a gente chama de tônus muscular. Pois bem, uma das coisas que pode acontecer para ter uma vagina larga é, né, se ela inicialmente não era, e aí com o tempo foi ficando larga, é que foi tendo uma atividade, né, às vezes, inicialmente, assim, a mulher, né, e não necessariamente todas as mulheres que nunca tiveram relações, né, virgens aí, todas as mulheres que não tiveram relações necessariamente vão ser apertadas, tendem a ser porque, né, nunca teve uma passagem por aquele canal, tá? E aí o que acontece é depois que tem, né, às vezes a pessoa começa a ter uma vida sexual ativa, tem um parto vaginal, por exemplo, mas não é a causa, né, ou a única causa, e não tenho, principalmente a perda da atividade muscular, porque ninguém nunca nos ensinou como que contrai essa região do assoalho pélvico. Então, esse músculo, né, é uma estrutura muscular que fica um buraco aberto com a sua função, né, de descer menstruação, de receber intercurso sexual, mas não tem um controle muscular, não tem uma ativação da musculatura, e vai tendo intercurso sexual, né, ao longo dos anos. O que vai acontecendo também ao longo dos anos? A musculatura que nunca exercitou, ou que exercitou pouco, porque se não tem uma contração dessa região que é ensinada, gente, isso a gente não aprende, essa contração não é ativada, e vai passando os anos, a gente vai perdendo naturalmente o tônus muscular. Por exemplo, se você não vai à academia, não gosta de exercício, nunca fez exercício, ou você pode olhar alguém que nunca fez exercício. Com 20 anos, essa pessoa tinha um corpo com uma forma, um tônus muscular, né? Ela tinha, você olha para uma parte do corpo dela, a coxa, a bunda dessa pessoa aos 20 anos é diferente aos 40, é diferente aos 60, é diferente aos 80, vai murchando. Por quê? Porque ao longo dos anos, se a gente não exercita a musculatura, ela vai perdendo tônus, vai perdendo proteína, não, esse músculo não fica forte. Boas notícias, o músculo responde ao estímulo em todas as idades. Então, essa condição é diferente da pele, por exemplo, né? Quando a gente vai perdendo a elasticidade, o colágeno e a pele vai envelhecendo, tem jeito de eu exercitar a pele, tem até exercício para o rosto, assim, a gente exercita o músculo que está por dentro, mas a gente não exercita a pele. Às vezes a pessoa tem um músculo flácido, né? E a pele acompanha também. Então, o músculo responde ao exercício, ele responde à contração e relaxamento. Às vezes a mulher, né, a pessoa nunca fez uma atividade física, aí chega aos 30 anos, por exemplo, e vê que o corpo está ficando com gordura, sem musculatura, não está durinha, ela vai e começa a malhar, e com o tempo de malhação que ela tem, aí ela fica toda sarada. O que significa? Que aquela musculatura respondeu ao estímulo. Pois bem, então, uma das causas da vagina larga é a perda do trofismo muscular. O que é trofismo muscular? Esse gordinho muscular, né? Esse volume muscular, não vamos falar gordinho não, porque gordinho remete à gordura, né? Esse volume muscular que a gente tem porque a gente exercita. Mas, Tatiana, eu nunca me exercitei. Sim, mas a gente tem uma condição muscular inicial que vai diminuindo. Então, essa pessoa tem um intercurso, né? Ou nem tem um intercurso, mas teve alguma atividade pouca ali, mas esse músculo vai perdendo o trofismo, e lá na frente, né? Ela sente que ela está mais larga. E se ela sente que está mais larga, a impressão que a gente tem é que relaxou de vez. Então, a primeira coisa que eu te falo é que isso é devido, né, parte devido a essa condição da musculatura, e a musculatura, ela tem uma propriedade elástica, mas não é igual aquele elástico que relaxa. Quando a gente pensa num elástico relaxado, você pensa, por exemplo, numa roupa que vai ficando velha, que vai perdendo o elástico, a calça,
do pijama, a calcinha quando perdeu o elástico que a gente brincava, né, lá na infância de pular elástico, aquele elástico ficou relaxado e ele relaxou de vez e nunca mais recupera, né, a elasticidade, ele foi além daquele limite. Então, o músculo tem essa propriedade de voltar. Quando a gente alonga o músculo, por vezes na fisioterapia do assoalho pélvico, às vezes a gente vai trabalhar essa vagina larga e às vezes a gente vai trabalhar o contrário, o músculo muito endurecido, e ele pode estar endurecido e sem tônus ao mesmo tempo. Nossa, que contraditório é, mas né? Existem condições assim que aparentemente são opostas, mas que acontece, esse músculo fica rígido, né? Mas sem essa contração ativa, sem esse volume, com nódulos, etc. Mas, bem, às vezes a gente tem condição que a gente precisa alongar essa musculatura. E alongar a musculatura do canal vaginal não significa que essa mulher vai ficar relaxada. Como você vai fazer o alongamento, quando você alonga o seu braço aqui, isso não significa que esse músculo ficou relaxado. Inclusive, eu vou lá na minha aula de ginástica e alongo esse músculo para preparar para o exercício de braço que eu vou fazer. Eu alongo esse músculo, não quer dizer que ele vai ficar sem força, entendem? Eu alongo a minha perna para ficar mais flexível, não quer dizer que isso vai impedir, né, ou vai dificultar esse movimento. Esse canal vaginal, ele é passível de ser trabalhado nessa flexibilidade e nessa contração muscular. Posso ter essa perda do trofismo muscular pelo passar do tempo, simplesmente. O que mais que pode reforçar isso e por que que a mulher, normalmente, quem sente que tem uma vagina larga, é alguém que tem uma vida sexual ativa, mas também que já teve aí algumas questões, aí, algumas coisas ao longo dos anos. A mulher que tem constipação, intestino é preso a vida inteira, e a vida inteira, para fazer cocô, eu tenho que fazer força, esforço evacuatório. Esse esforço evacuatório, gente, a gente tem que ensinar, a gente não teria que fazer essa força expulsiva para baixo, isso detona o assoalho pélvico. Isso uma vida inteira de esforço evacuatório, lá na frente é prolapso, os órgãos caindo, isso é ruim, tá? Então a gente deveria aprender a contrair o abdômen fazendo força e soprando o ar para não fazer esse esforço evacuatório. Então, tem outras coisas para ajudar a não ter o esforço evacuatório, colocar um banquinho no qual você apoia os seus pés na frente, ou mesmo uma lata de lixo ali, se ela tem uma tampa, né, você consegue colocar, que não vai quebrar, etc., para o seu joelho elevar. Isso relaxa a musculatura e ajuda a evacuação acontecer de uma forma com menos esforço. Tá? Ou cuidar da sua alimentação. Mas, enfim, você chega, né, a uma certa idade, sente que a vagina está larga e a vida inteira você teve esforço evacuatório, isso piorou. Além disso, você nunca fez exercício do assoalho pélvico. A pessoa teve um parto vaginal com um bebê muito grande, sem preparo. Não é uma cirurgia, tem todo o benefício do parto normal, natural, não vou falar nisso aqui agora. Mas em toda essa campanha do parto normal, o que eu vejo, né, no parto pela via vaginal, o que eu vejo? Que às vezes as pessoas viram para a mulher, né, é uma mulher que nunca exercitou o assoalho pélvico, é obesa, né, ou seja, não se avaliou essas condições. Teve sempre um esforço evacuatório, está sobrepeso e não trabalhou esse assoalho pélvico e tem um bebê muito grande, e aí no meio da gestação vira, né, essa mulher, ela quer ter, romantiza esse parto e todo mundo, não, vamos, porque o parto, sim, gente, eu, né, sou aqui a primeira a defender e a incentivar, se você escolhe, eu te ajudo, né, nessa preparação para o parto, ou vários colegas ajudam, mas a gente precisa preparar, porque uma mulher nessa condição, né, estou pintando aí vários fatores de risco, sobrepeso, com constipação, que não tem um preparo, nunca fez um exercício do assoalho pélvico, o bebê está grande, pode ter certeza que o trabalho de parto para esse assoalho pélvico aí, provavelmente ele vai ter consequências. Então, o parto normal é fantástico. E se eu trabalho com a fisioterapia do assoalho pélvico para preparar esse assoalho pélvico, isso vai ser melhor ainda. Eu vou ter condição dessa musculatura entrar e sair, né? Então não vou ter parto vaginal, porque senão eu vou ficar com períneo, vai arrebentar essa musculatura, nunca mais eu vou ser a mesma.
Epa, peraí, é a mesma coisa, mulher, vocês já viram mulher que engravida e depois da gravidez faz exercício e o abdômen volta? Se você não viu, pode procurar ao seu redor, que eu tenho certeza que tem um tanto de mulher com, né, o corpo que retoma esse corpo depois da gestação, né, que vai malhar e tem, né, isso volta. Não é? No mês seguinte, esse corpo se adapta para a gestação e ele retorna e ela traz o exercício que dá um corpo. Hoje em dia é o que mais tem mulheres, né, que estão aí com o corpão em cima, até no exagero, né, mas ok, mas é possível. Então esse assoalho pélvico também pode ser trabalhado. Mas vamos pensar, a mulher teve um parto via vaginal, teve muito esforço evacuatório a vida inteira e, inclusive, uma constipação que ficou terrível ao longo da gestação, e o bebê foi grande, e o período expulsivo, o trabalho de parto, gente, é um trabalho, é longo, mas a gente está falando daquele momento que o bebê está passando ali no canal, o bebê, né, demorou muito esse período, porque demora muito para dilatar o período expulsivo, né, ele não é o que mais demora no parto. O que mais demora é o tempo da dilatação acontecer. Então, nossa, mas foi um parto muito traumático, ficou muito tempo, teve que ter auxílio, foi, né, muito esforço. Isso aí contribui para essa sensação posterior da vagina larga, mas tudo isso tem conserto, tá? Estou aqui trazendo as causas. Outra coisa, a pessoa sempre carregou muito peso e quando a pessoa trabalha carregando peso, ou sempre malhou muito, sem fazer respiração adequada, ela vai fazer a mesma sobrecarga no assoalho pélvico de quando a gente faz o esforço evacuatório, prendendo a respiração. Então, se você trabalha carregando peso, qualquer que seja a sua profissão, é preciso aprender a respirar, a soltar o ar e não fazer essa força que prende o ar, porque isso faz uma força, né, de expulsão lá no seu assoalho pélvico. Enfim, principalmente esses fatores aí. Sobrepeso também, a pessoa que sempre foi obesa ou que ficou obesa grande parte da vida tem um impacto diferente nessa musculatura, tende a relaxar, tende a afrouxar e isso vai impactar nessa questão da vagina larga. Ou seja, mulher querida, tem um tanto de coisa de fator de risco e de reforçador. E o que eu tô te falando isso é para você ficar deprimida porque você se identifica com todas essas condições? Não, para identificar que esses são fatores que contribuem, mas que nós podemos melhorar isso aí com o exercício do assoalho pélvico. Se você passou por tudo isso, você é uma candidata ao tratamento da fisioterapia pélvica, né, ou da fisioterapia do assoalho pélvico, tanto porque você tem a vagina larga e sente esse desconforto é legítimo, porque isso dificulta sentir prazer, gente. Tem mulher que sente, que fala assim, eu não tenho a percepção do pênis do parceiro. Olha só que ruim, né? Assim, que desconforto para ela não saber se está penetrado ou não. Outra coisa que pode influenciar, às vezes ela tem um pouco dessa falta de tônus muscular e pode associar também com uma questão anatômica. Tem homens que têm o pênis mais fino. Tem homens que têm o pênis muito fino e mesmo que ela não tenha um bom tônus, vai ficar desproporcional. Ou às vezes ela tem isso aqui mais frouxo, né, e esse pênis é mais fino, então vai ter uma questão anatômica aí. Qualquer que seja a condição, seja esse pênis desproporcionalmente fino ou não, a gente pode trabalhar nisso aqui. E a gente deve trabalhar, porque além desse desconforto, essa percepção do pênis na vagina, a parede vaginal ela não é rica em terminações nervosas, então não quer dizer que isso aqui te daria prazer sexual, porque eu tenho uma vagina larga com orgasmo, tá? Mas provavelmente isso aqui vai te dar um desconforto, e o desconforto influencia no prazer. Se você está tendo uma relação e você se sente mal porque você está se sentindo frouxa, isso se interfere no prazer sexual mais do que, né, a parede da vagina, ela não é ricamente inervada, tá? Então, né, é uma questão mental, mas você precisa olhar para isso porque você se sente desconfortável. E eu quero cuidar disso também. Mas outra coisa que provavelmente, se você tem esses fatores que trazem a vagina larga, você também tem, muito difícil eu ter falado isso tudo aqui, você não ter algumas coisas como, junto com a vagina larga, uma condição que se chama flatos vaginais.
sai ar pela sua vagina, como se você soltasse um pum pela vagina. Pode ser na hora que você está andando. Às vezes a pessoa perde muito peso, porque aí também eu perco o coxim gorduroso, né, o acolchoamento gorduroso, aí a musculatura atua de uma forma diferente, né, perder muito peso abruptamente também dá essa sensação, tá? Então, e altera na dinâmica da contração muscular. Então, a pessoa tem flatos vaginais. Às vezes ela não perdeu muito peso, está até sobrepeso, mas está com essa condição aí, né, que a gente falou, todos esses fatores de risco. Então, você perde ar na vagina quando está na relação ou quando está caminhando, e isso também é constrangedor. Outra condição, se isso está impactando dessa forma, provavelmente você tem algum nível de perda de urina. E perder urina não quer dizer que você usa fralda. Quer dizer que na hora que você ri, que você espirra, que você tosse, que você carrega peso, escapa uma gotinha ou um jatinho de xixi. E você pode até ter uma constipação e depois que aquele cocô sai duro, você pode ter uma sensação de dificuldade de segurar essas fezes moles que podem estar aí atrás. E às vezes você se limpa e na hora que você vai ao banheiro de novo, você está com a calcinha suja e fala, poxa, será que eu não limpei direito? Isso é uma perdinha, é uma carimbadinha, né? Você não faz cocô na calça, é uma carimbadinha que tem um nome técnico que se chama soiling e que também está associado com toda essa condição associada à vagina larga. Então, tudo isso é motivo suficiente para você ter um acompanhamento da fisioterapia do assoalho pélvico. Preste atenção, porque existe uma máxima um pouco desanimadora para nós mulheres. Se toda mulher tende a virar incontinente quando a gente chegar à velhice. Nossa, que peso. Vamos mais fundo aí. Se não fizermos nada para minimizar isso, provavelmente a maioria de nós terminará nas fraldas se a gente tiver uma vida longa. A gente quer viver muito, né? Mas a gente quer viver muito com qualidade. E por que isso? Por essas condições de sobrecarga de tônus muscular. Mesmo a mulher que nunca teve parto vaginal, tá, gente? A própria gestação, essa condição da musculatura do esforço, tudo isso aí contribui. Nossa, que coisa horrível, tá vendo? Ser mulher, próxima encarnação quer ser homem, como assim? A mulher tem mais esse impacto? Tem. Mas nós podemos reverter isso a nosso favor, sabe por quê? Isso vai acontecer provavelmente se a gente nunca fizer exercício do assoalho pélvico. Por quê? Principalmente porque nós temos um canal vaginal atravessando essa musculatura do assoalho pélvico e eu tenho essa tendência de perder. E ninguém nunca nos ensinou a contrair. Gente, mas uma visita à fisioterapia do assoalho pélvico com retorno, assim como você vai ao ginecologista uma vez por ano, vai a sua fisioterapeuta do assoalho pélvico. Ah, mas o meu convênio não cobre, não tem. Você vai fazer uma consulta, uma avaliação, ela vai te orientar exercícios e você vai voltar ali daí um ano. Não é nada que vai te desbancar. É uma visita de qualidade de vida e isso vai minimizar, isso vai te dar uma melhor função da musculatura do assoalho pélvico, vai te dar, né, uma melhora potencial aí, né, dessas funções, tanto das funções de lubrificação, de prazer, como também, não estou interessado em nada disso, mas isso vai te ensinar a prevenir, exercícios que vão prevenir. Se eu não faço nada, eu termino incontinente, mas se eu faço, eu reverto isso. É a mesma coisa de achar que todo mundo tem que terminar com artrose e sem andar e com a musculatura flácida. Quantas pessoas a gente vê que chega aos 70, aos 80 anos com boa condição física de mobilidade porque faz o exercício. Então, nós estamos falando de uma condição reversível, que ela é muito desanimadora se a gente olha para isso, mas ela é reversível. E agora vamos chegar num outro ponto. Ah, tá, tudo bem, né? E eu aprendi, ou alguém me falou que fez um curso, umas aulas de pompoarismo para tratar essa questão da vagina larga, porque o pompoarismo vai trabalhar, né, o famoso aperta e solta. Sim, e o exercício do assoalho pélvico, né, é um exercício de apertar e de soltar, de contrair e relaxar, de segurar o xixi e soltar. Ok, o movimento que é feito nas orientações do pompoarismo são movimentos que vão trabalhar essa musculatura, mas eu quero deixar aqui estabelecer uma diferença bem importante entre o pompoarismo e o trabalho da fisioterapia. Eu comecei esse confessionário falando da sensação de vagina larga, falei dos fatores e falei que junto com isso provavelmente você tem outros sintomas. Você precisa, pompoarismo é proibido? Não, mas você precisa se tratar antes de fazer o pompoarismo.
Por quê? O pompoarismo é um treino de performance. Lá, né, na Tailândia, no Oriente, né, de onde veio o pompoarismo, as mulheres têm menos incontinência, sim, porque elas praticam isso. E se você pratica isso como manutenção, é uma ótima opção, mas uma manutenção e não um tratamento. Então, se você está com uma sensação de vagina larga, provavelmente a sua condição do assoalho pélvico está muito mais alterada do que você imagina. Vou te falar uma constante no meu consultório, na minha expertise de fisioterapia do assoalho pélvico. Muitas vezes a mulher chega e ela fala, eu faço exercício de pompoarismo, eu aprendi exercício, aperta e solta, então tá, né, na avaliação, e você passa, e tá com perda de xixi, então vamos olhar, e eu faço todo dia, faço 3 séries de 20, ok, vamos ver, na hora que eu vou avaliar, essa mulher não consegue fazer nem 5. Às vezes a gente tem a impressão que a gente está contraindo e a gente está contraindo a musculatura errada. Às vezes a gente está reforçando um padrão, também já tive aí, né? Às vezes ela trabalha sim na musculatura do assoalho pélvico, mas de uma forma descoordenada, que todos nós, né? É muito mais fácil a gente conseguir contrair e não relaxar na mesma proporção. E aí ela começa a criar um padrão de hipertônus, de nódulo muscular, e aí ela melhora um pouquinho a vagina larga e começa a ter dificuldade de penetração, dor, ela chora, não consegue ter penetração, é um caos. Então, mulheres, se você está com sintoma, você precisa da fisioterapia do assoalho pélvico. E talvez, pela sua avaliação, você sim esteja com uma contração boa e pode ir, né? Pode fazer o pompoarismo. Ou você vai melhorar para lá na frente fazer. Mesmo assim, por essas tendências, né, da pessoa que começa a praticar de criar uma hipertonia, eu te sugiro uma visita regular à fisioterapia do assoalho pélvico, pelo menos anualmente, tá? Para ver se esse exercício que você está fazendo não está, né, virando ao contrário aí. Bom, né, outra coisa aí com relação ao pompoarismo. Tem gente que fala assim, pompoarismo é ruim, vai te trazer malefício. Não, não acho que vai te trazer malefício, só acho que ele tem que entrar na hora certa. Pompoarismo é como se fosse, é um treino de performance. E a gente só treina performance quando a gente sai de uma condição de saúde muscular. É como se você quisesse ser halterofilista, você vai entrar para um treino de halterofilismo de competição sem nunca ter feito musculação. Qual é a chance de você fazer isso certo? Não tem chance. Você vai fazer isso e vai ter consequências. É a pessoa com hérnia de disco querer fazer crossfit. Ela tem hérnia de disco, ela precisa primeiro tratar. Então quem tem hérnia de disco tem que fazer repouso, não pode nunca não fazer exercício. Não, inclusive o exercício vai ser o que vai reabilitar essa hérnia, mas uma pessoa que tem hérnia de disco, se ela for para um box de crossfit, se ela for lá para um treino de halterofilismo, ela vai para a cama imediatamente. Quem está lá te recebendo no crossfit vai te dar nível de performance. Quem está te recebendo no pompoarismo vai te dar um nível de performance dessa musculatura. Não é porque é ruim. Então ninguém pode fazer. Não, a pessoa pode fazer com cuidado, com preparo, com exercício prévio. Então você vai sair de uma condição de fragilidade para uma condição para se recuperar. E aí você vai manter esse acompanhamento, porque o cara que é atleta profissional, ele faz o seu acompanhamento regular para ver periodicamente ele com fisioterapeuta esportivo, por exemplo, para manter a sua condição, para prevenir lesão, para coordenar o gesto esportivo. Entendem? Então, são coisas separadas e que às vezes são apresentadas como possibilidade de terapia, né? Como possibilidade de tratamento. E aí, nesse ponto, eu discordo, porque eu tenho a visão da fisioterapia. Se você precisa, se você tem sintoma, não é hora nesse momento. Quer dizer que você nunca vai poder fazer pompoarismo? Não, pode ser que, né, você merece uma avaliação e isso pode ser uma boa opção de manutenção depois. A pessoa tem uma hérnia de disco, ela vai se tratar e depois ela reabilita, ela tem alta, ela vai fazer atividade física, ela vai marombar porque ela quer ter um corpo sarado e ela gosta de academia, ela vai poder voltar? Sim, na maioria das vezes sim. Vagina larga pode ficar uma vagina apertadinha. E a vagina apertadinha não quer dizer vagina com dor, tá? Porque aí fica para um outro papo.
Quando a pessoa tem dor na relação e ela fala assim, ah, pelo menos eu sou apertadinha. A gente pode ser apertadinha, ter um bom tônus, ter um bom acoplamento, e isso não significa que a gente vai ter um sexo com dor, né? Então, são condições, vamos buscar um intercurso, uma atividade sexual sem constrangimento e sem incômodo. Nem vagina larga, nem vagina dolorida, apertada demais, que não tem penetração, né? Que a penetração é um sofrimento. Por aqui ficamos hoje, espero ter, né, esclarecido, trazido informação aí que te acrescentou e te espero, né, para poder fazer uma avaliação do seu assoalho pélvico, se você nunca fez, que seja comigo ou com qualquer pessoa, dependendo de onde você está, sugiro fortemente. Um grande abraço.